Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter um culto um pouco diferenciado. Vamos terminar um pouquinho mais cedo para a gente ter um tempo no café, para a gente ter um tempo aí de comunhão. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quem achou diz amém? Amém. Nós vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Até aí. Vamos orar? Quero orar com vocês aqui um pouco. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui esta manhã, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez juntos, reunidos, poder ceiar, poder estar à mesa, poder estar à Tua presença. Neste momento eu peço, Pai, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração e do modo que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor fale a esta igreja, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. E que juntos nós possamos repartir aquilo que o Senhor tem derramado entre nós. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu não dei Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. Hoje é um dia festivo, alegre. Hoje é um dia também sentimental. Infelizmente para muitas pessoas é um dia triste também. Ontem eu conversei com uma mãe que perdeu um filho recentemente e ela está aflita por causa do dia, vai chegando o dia, ela não quer se reunir com ninguém, não quer ver ninguém. Eu tive que lembrar ela, falar: você tem outros filhos, você continua mãe, então você precisa continuar pelo menos por eles que estão à sua volta. Mas há de se entender esse sentimento, porque foi recente e só sabe quem passou. Então a gente está aqui, quer conselho, eu dou conselho. Agora, só sabe quem passou essas coisas. Então hoje, Feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu quero terminar o culto um pouco mais rápido para que vocês possam festejar hoje o dia de vocês. E hoje, aprove o Senhor me dar essa mensagem para trazer hoje no culto de ceia. Até a ceia hoje vai ser um pouco diferente, não falei nada com ninguém porque eu quero fazer essa direção completa. E até na ceia a gente vai ter uma mensagem. Como eu disse, nós vamos nos conhecendo através das mensagens, através da palavra, através do trabalho, através da convivência. E hoje vai ser mais um dia desses, amém? Queridos, aqui nós estamos numa passagem muito conhecida. Aqui é a ceia do Senhor. Está chegando a última ceia do Senhor, a última Páscoa que o Senhor Jesus ia ter com seus discípulos. A Páscoa
é um momento memorável para o povo judeu, um momento importante para eles. É a festa mais importante para o povo. Haja vista que Deus estabeleceu que o primeiro dia do ano judeu é o dia da Páscoa. É esse dia. Então eles estavam ali se preparando. Jesus manda que os discípulos preparem a Páscoa, preparem o lugar e o cordeiro para que eles ceiassem naquele dia. E aqui a palavra, se a gente voltar a ler o capítulo 22 inteiro, nós vamos ver que Jesus escolhe Pedro e João e diz: olha, vá preparar o lugar da ceia para mim, para nós. Vai preparar o cordeiro para nós. E aí ele dá as dicas, dá as instruções. Vocês vão seguir o caminho. Vai ver um homem carregando um cântaro de água. Vocês sigam esse homem. A casa que esse homem entrar, vocês entram nessa casa. Chame o senhor da casa e diga: olha, o nosso Senhor pediu que nós preparássemos a ceia aqui neste lugar. E aí aqui no capítulo 22 vai dizer que nesse momento, enquanto Jesus estava preparando a ceia, Judas é chamado pelos mestres, pelos sacerdotes, pelos principais, pelos mestres da lei. E faz um negócio com ele e diz: olha, se você entregar o seu Senhor para nós, se você entregar ele para nós, para a gente prender ele, nós te pagamos um dinheiro, uma grande quantia. E aí Judas fecha o negócio com eles e diz: tá bom, então nós vamos fazer assim. Só que Judas não sabia onde ia ser a ceia. Judas sabia que Jesus ia passar a noite orando no Monte das Oliveiras, mas ele não tinha informação do local que seria a ceia. Senão imagine como seria aquele momento. Nós sabemos como que foi a ceia. Nós sabemos que Jesus, ao chegar no lugar, Jesus se põe à mesa e antes da ceia, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Antes de servir a mesa, antes de sentar à mesa com os seus discípulos, Jesus tira a sua roupa, enrola uma toalha na sua cintura e de um a um ele vai lavando os pés dos seus discípulos e ensinando para eles: olha, vocês me chamam de mestre e vocês dizem certo porque eu sou o mestre de vocês. Mas mesmo sendo o mestre de vocês, eu estou aqui sentado lavando os pés de vocês. Então eu peço, façam isso uns com os outros. Nós sabemos o que aconteceu ali. Agora imagina nesse momento, os sacerdotes chegando para prender Jesus agora nesse momento. É por isso que Judas não sabia onde era a ceia. E a partir do momento em que nós lemos aqui, a partir do verso 14, aqui de Lucas 22, nós lemos que, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Quem está escrevendo é Lucas. Lucas escreve este livro muitos anos depois deste fato ter se ocorrido. Então ele foi pesquisar, perguntar, entrevistar, ele foi atrás de quem passou por este momento, ele foi atrás de quem viveu este momento, para ele escrever a história. Ele não escreve como João. João escreve estando sentado junto com Jesus. João diz assim, porque o discípulo amado, esse encostou a cabeça no seio de Jesus, porque João estava lá, João viveu a experiência, João estava no lugar, Mateus também estava no lugar, e aí Mateus escreve mais detalhes do lugar, do momento, do ocorrido. Marcos não estava no lugar, mas a história diz que Pedro dita a história para Marcos, então é Pedro contando a história, mas Lucas não. Lucas perguntou. Então ele já chama os discípulos, os servos, de apóstolos por causa disso. Aqui no texto que nós lemos aqui 3 elementos que eu quero tratar essa manhã. São 3 elementos. O tema da mensagem de hoje é mesa, pão, vinho e traição. E o elemento mais importante dessa história, nós acabamos de ler aqui no verso 14. É a mesa. A parte mais importante dessa história é a mesa. Porque Jesus já previa o que ia acontecer. E prevendo o que ia acontecer, eu preciso preparar os meus discípulos. E o que ele faz para preparar os discípulos dele? Mesa. Ele traz os discípulos para a mesa. A mesa é um lugar de igualdade. A mesa é um lugar de nivelamento. Quando nós nos sentamos na mesa, nós estamos todos na mesma estatura.
A mesa, hoje na nossa cultura ocidental, quem senta na ponta da mesa é aquele, a gente até brinca, né? Sentou aí, vai pagar a conta. Quem senta na ponta da mesa tem autoridade. Quem senta na ponta da mesa é o que tem mais poder, é o que tem mais palavra. Mas aqui, na comunhão dos santos, quem senta na mesa é aquele que é servido. E mesa nesse contexto é diferente para esse contexto e é diferente para nós. Mesa aqui no grego, essa palavra mesa, ela não é um substantivo como para nós. Para nós mesa é um objeto, ele é substantivo. Aqui mesa é um verbo, é ação. Quando nós falamos em mesa, nós falamos numa empresa, vamos nos sentar na mesa dos diretores, vamos nos sentar na mesa do planejamento, vamos nos sentar na mesa dos negócios. Há uma ação, mas ainda é um substantivo, ainda é um objeto. Mas no grego é diferente. Quando se fala mesa no grego, já fala logo do verbo em ação. Mesa em grego é um verbo. Eu não vou falar o nome aqui porque é estranho e eu não consigo pronunciar sem ler. Mas mesa no grego é um verbo. Então quando Jesus fala que ele vai se sentar à mesa, ele está falando que ele vai ter uma ação. E a mesa deles não é como a nossa. A nossa mesa, ela tem uma altura ali, padrão de 90 centímetros, onde nós nos sentamos em uma cadeira. No Oriente, até hoje é diferente. A mesa fica a 45 centímetros do chão. Então, para se sentar à mesa, é necessário se reclinar de joelhos no chão. E a palavra mesa é a mesma de se reclinar. Então, quando se vai se sentar à mesa, se reclinar à mesa, existem algumas formas para se chegar lá. Aqui no contexto em que nós estamos lendo, se reclinar à mesa quer dizer se prostrar em um lugar de confiança. Aqui nesse contexto, se você pegar qualquer dicionário bíblico, você vai ler que ninguém se sentava à mesa, ninguém se reclinava à mesa, a não ser com alguém que confiava muito, com alguém que gostava muito, ou com alguém que você tinha algum interesse de fechar algum negócio. Então a mesa aqui, ela tem uma conotação diferente para nós. A mesa em que Jesus se reclinou com os seus discípulos tem uma conotação diferente do que para os nossos dias. Porque hoje você vai no restaurante e se tiver lotado, você divide a mesa com outra pessoa. Você está lá na empresa, você senta no refeitório, você divide a mesa com outra pessoa. Sem interesse nenhum. Porque a mesa para nós, como eu disse, é um objeto. Mas aqui a mesa é uma ação. E nós precisamos aprender a nos reclinar nessa mesa. Nós precisamos aprender com quem nós nos reclinamos à mesa. Sentar na mesa para comer, para compartilhar, para ter um momento, para descansar. Para nós é comum, mas aqui o contexto é diferente. É a última ceia de Jesus. Ele sabe disso. Ele informa os seus discípulos. No verso seguinte, ele fala: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Imagine o Senhor o seu Salvador, ansioso para fazer alguma coisa. Imagine o Deus que se desfez de todas as coisas e se fez em forma de homem, ansioso por um momento. Jesus estava ansioso para se reclinar à mesa com aqueles a quem ele amava, com aqueles a quem ele ia dar a vida, com aqueles que ele ansiava estar junto por mais um momento. A mesa é um lugar para isso. Hoje muitas mesas estarão postas. Hoje muitas mesas estarão decoradas, feitas, ornamentadas. Pessoas gastando tempo, dinheiro para fazer a mesa mais bonita que tem. Mas amanhã já se esquece dessa mesa.
Mas o compromisso não passa de um compromisso estético e temporário. Nós precisamos aprender a nos sentar em mesas eternas. Em mesas que linkam corações e não só apenas momentos, fotos bonitas, não. O Senhor está nos ensinando que nós precisamos nos sentar em mesas que nos levam para outro nível espiritual. Na mesa que Jesus se sentou, estavam todos aqueles que Ele convidou. Ninguém estava ali enganado. Não tinha ninguém ali perdido. Opa, estou aqui. Não tinha um infiltrado, não tinha. Todo mundo que estava ali na mesa tinha um propósito a ser cumprido. O próximo elemento que nós temos aqui é o pão. O pão é o alimento processado mais antigo do mundo. Não existe na história um alimento processado que precisa de manipulação. Não existe registrado um outro alimento mais antigo. Por quê? Porque é fácil. É trigo e água. É fácil fazer um pão. Trigo, água e fogo se fez o pão. Então poucos elementos. Pessoas sem nenhuma habilidade conseguem fazer um pão simples. Fazer um pão decorado, um pão ornamentado, um pão fermentado. Isso é mais difícil. Precisa estudar, precisa treinar, precisa... Eu gosto, vocês sabem, eu gosto de fazer pão e eu sei fazer qualquer tipo de pão. Mas aqui, o pão que nós estamos falando aqui, ele é diferente. E o pão aqui representa a nossa vida física, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Aquele que nós precisamos cuidar, que nós precisamos alimentar. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos, ele fala: toma cuidado com o fermento, porque um pouquinho de fermento pode levedar toda uma massa. Então Jesus está falando de fermento e de pão e está nos ensinando a abrir uma panificadora? Não, Jesus está nos ensinando que o fermento é o pecado e que o pão é a nossa vida e que um pouquinho de pecado pode nos fazer voar da presença dele. Pode nos tirar da presença dele. Então o pão que Jesus está servindo na ceia, o pão que Jesus está colocando aqui, ele está falando aqui: olha, na mesa em que nós nos sentamos, nós precisamos expressar, externar tudo aquilo que nós temos de verdade, tudo aquilo que nós somos de verdade, porque senão eu me sento e me levanto e não vivo transformação nenhuma. E muitas pessoas vivem assim. Quanto tempo na presença de Deus, quantos anos na presença de Deus, e está tudo bem. Ninguém precisa cantar, pregar, ninguém precisa sair fazendo muitas coisas não. Mas o que eu estou falando é de vida transformada aqui dentro, onde ninguém consegue ver, onde ninguém pode ver. Como eu disse, vir aqui, quem fala bem, vai vir falando bem lá de fora, vai falar bem aqui dentro. Quem canta bem, vai vir cantando bem lá de fora, vai vir aqui dentro, vai cantar bem aqui dentro. Mas eu quero saber como está o seu coração. Como que esse pão está sendo processado? Eu faço o meu pão artesanal, na mão. E são 10 minutos sovando massa. 10 minutos. E eu só paro quando eu sinto a massa do pão crescer na minha mão. A massa vai mudando a textura dela. Eu só paro de sovar a massa quando a massa fica lisinha na minha mão. Não sobra nada na minha mão. Não fica nada para trás. A nossa vida com Jesus é da mesma forma. Imagine agora você sendo transformado nas mãos de Deus. Você vai ser amassado. Porque parar de fazer algumas coisas que nós gostamos dói muito. Parar de conversar com algumas conversas que nós gostamos dói muito. Deixar para trás alguns costumes, alguns vícios, dói muito. Mas no final, quando Ele terminar, quando Ele te soltar e ver que você pode sozinho caminhar a sua vida, Ele vai falar: eis que este pão está muito bom. Nós não podemos querer sair da presença do Senhor
antes que Ele nos largue das mãos dEle. Vai doer, vai ser sofrido, a gente vai perder muita coisa, mas nós precisamos desse processo. Eu conversei com alguém essa semana e eu falei sobre os funkeiros que estão se convertendo. E Deus está trabalhando muito nisso. Eles estão ganhando a nossa juventude através dessa cultura que está no mundo hoje de letras de música que não dá nem para falar, nem sozinho dá para falar as letras dessas músicas. E aí Deus está indo buscar esses funkeiros. E aí tinha um funkeiro aí, o ano passado ele se converteu, não lembro o nome dele, muito rico, fazia a divulgação de apostas, e ele sabia que aquilo ali prejudicava muitas pessoas. Ele se converteu e ele cerrou as redes sociais dele, e ele perdeu os patrocínios que ele tinha, e ele começou a pedir ajuda financeira, porque a única coisa que ele sabia fazer era ganhar dinheiro através da música que ele tinha. E vendendo, fazendo divulgação dos jogos. Mas agora Deus amassou ele. E aí agora Deus largou ele. E ele viu que ele não precisava do que tem lá. É dessa transformação que eu estou falando. Porque às vezes nós buscamos a Deus só pela estética. É muito bom, a gente vem no culto, 1, 2 horas de culto, 3 horas de culto, e a gente pula, a gente canta, a gente grita, mas e depois que o culto acaba? Aleluia. Glória a Deus. Se essa mensagem aqui não fizer sentido amanhã, queridos, nós só perdemos tempo aqui. Nós só perdemos tempo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se o que eu venho pregar aqui não faz diferença dentro dos nossos corações. E a culpa não é da palavra. A culpa da palavra não fazer efeito em mim não é da palavra. A culpa não é do pregador, não é do cantor, não é. Aleluia. Porque somos nós que temos a responsabilidade de dar vazão, de dar lugar para que a palavra nos corrija e nos edifique. O que essa palavra quer dizer? O que eu tenho a aprender com essa palavra? Para muitos, a palavra vai tratar de questões familiares. Para outros, a palavra vai tratar de negócios. Mas para mim, o que a palavra quer falar comigo? O que a palavra quer dizer para mim? É essa atenção que nós precisamos buscar na palavra de Deus. É por isso que eu gosto sempre, eu estou meio inativo nas redes sociais, mas eu gosto sempre de estar lá, porque é lá que as pessoas nos procuram. É lá. É incrível isso. Glória a Deus pelas redes sociais, porque é lá que as pessoas nos procuram. Você posta qualquer coisa, é 10, 15 mensagens. Eu aprendi na marra trabalhar com rede social, porque eu curtia tudo que eu via. Por exemplo, se qualquer um aqui que postasse qualquer coisa, eu ia lá e curtia, sem ver o que era. E aí um dia eu curti uma postagem de um pastor conhecido, e um menino da minha igreja me mandou mensagem, falou: Ricardo, você concorda com aquilo que ele postou? Eu falei: não sei, eu precisei voltar lá para ver. A imagem era bonita, mas o texto não. O texto não era. Aí agora eu aprendi, eu preciso ver, ler, interpretar, para ver se eu vou curtir ou não. Mas o que eu quero dizer aqui é que a minha disponibilidade, a disponibilidade como pastor, como pregador, como cuidador, é de estar apto a responder às questões dessa palavra. E por que eu tenho essa responsabilidade? Porque existem pessoas que estão disponíveis para me ouvir quando eu preciso. Esse é o reino. Essa é a mesa que nós nos sentamos. Lembra do nivelamento? Sentamos na mesa, estamos todos no mesmo nível. Então não existe dúvida besta. Não existe, eu não vou perguntar porque senão vou passar vergonha. Não. Nós encorajamos as pessoas a fazerem perguntas públicas, porque muitas vezes a pergunta daquela pessoa é a dúvida de outra pessoa que está na mesa. Então na mesa, nós precisamos
falar, nós precisamos expressar. É por isso que o pão aqui representa a nossa vida. Como que nós cuidamos da edificação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa psique, do nosso coração. Jesus falou, um pouco de fermento leveda toda uma massa. Queridos, 1 quilo de farinha de trigo, ele com 5% de fermento, ele dobra, triplica o seu tamanho. É isso que nós precisamos tomar esse cuidado. E fermento, por demais da conta numa massa de pão, estraga o pão. Então, coisa demais que não é para ser nosso, vai nos estragar. Aquilo que não é para ser nosso, não precisa estar perto da gente. Aquilo que é demais nas nossas vidas, nós precisamos descartar. Palavras, relacionamentos, lugares, vícios, desejos. Tudo que pesa em nós precisamos, aqui não. O próximo elemento aqui que está na mesa da ceia é o vinho. Mas Lucas nunca fala vinho. Lucas não fala do vinho. Lucas fala do cálice. E cálice não é bebida. E aí aqui o cálice não é um verbo, o cálice é um substantivo. O cálice é o copo. Lucas fala do copo. E por 2 vezes ele vai falar, ele fala assim, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Lembra que Jesus estava ansioso por esse momento? Eu desejei ansiosamente me sentar com vocês esta ceia, esta Páscoa. E aí ele fala do pão e agora ele está falando do cálice. E o cálice na Bíblia vai nos ensinar que trata da nossa vida espiritual, da nossa vida, como nós temos comunhão com Deus. O cálice mostra o nosso nível de intimidade com o Senhor. Por quê? E aí nós vamos aprender com o próprio Jesus. Lá em Mateus vai falar que quando ele vai lá para o monte, para o Getsemane orar, ele fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Davi, no Salmo 23, ele fala, o meu cálice transborda. Então o cálice está falando de como nós estamos na presença do Senhor. Na hora do louvor aqui, nas oportunidades, nós estávamos com o cálice cheio, transbordando, cantando, louvando, adorando, a alegria transbordando, e isso é contagiante. Porque quando um levanta a mão, o outro vê que quer levantar também. Aí se tem um tímido, um com vergonha, vê o outro pulando, o outro vai e quer pular também, quer gritar também. Isso é cálice cheio. Mas tem hora que o cálice está pesado. E aí nós precisamos fazer o que Jesus fez. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Era um cálice de alegria? Não era. Era um cálice de conquista? Não era. Era um cálice de sofrimento. Mas na mesa é diferente. Aqui na mesa, ele vai falar: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Você sabe o que eu acho incrível nesse texto? Lembra que eu falei, Lucas está escrevendo. E Lucas pesquisou essa história. Lucas se sentou com alguns dos apóstolos e ele perguntou o que Jesus falou na mesa. Então aqui ele trata sempre do futuro. Mas Mateus e João
vai falar: este é o cálice da nova aliança. E aqui, Lucas já nos lembra: esse é o cálice que foi derramado por vocês. Lembra aquele cálice que ele pede lá no Getsêmani? E ele fala: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Ele fala: não existe mais esse sofrimento. Esse sofrimento que o Filho de Deus pediu para ser liberto, já foi derramado sobre a terra. Não faz mais parte da mesa de Jesus todo esse sofrimento. O que tem na mesa agora é uma aliança de sangue. O que tem na mesa agora é uma promessa. O que tem na mesa agora é a palavra do Deus vivo falando: você não está mais sozinho, você tem uma mesa para se sentar, e eu paguei isso com o meu próprio sangue. Não tem mais sofrimento para compartilhar, não tem mais dor para compartilhar. Nós vamos sofrer? Sim. Nós vamos passar por dores? Sim. Mas dores deste mundo, dores desta era, dores dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas quando a gente chegar lá, queridos, o cálice vai estar transbordando, e nós só vamos ter motivo para adorá-lo por toda a eternidade. Não faz nem sentido semântico falar toda a eternidade. Eternidade é eternidade. Então nós temos a mesa, o vinho, o pão e o vinho. A mesa fala da comunhão, da unidade, do compartilhamento. A mesa fala de estarmos juntos como família. A mesa fala de igualdade, de nivelamento. Reclinar-se à mesa para ter segurança, para ter consolo, para ter sabedoria, para entregar o que você tem, para buscar o que você não tem. A mesa é para isso. O pão fala do nosso corpo, da nossa vida, do nosso dia a dia. Como que nós estamos tratando a nossa vida física, a nossa comunhão. Como que nós estamos tratando com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus abençoou o povo com o maná que vinha do céu. E aí no Novo Testamento, Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. E aí nós temos o cálice. O cálice que nós precisamos saber derramar. Então, se está derramando por transbordamento, nós estamos felizes. E por que transborda? Porque precisa pegar no outro. Aleluia. Porque precisa alcançar o outro. Porque precisa chegar no outro. Precisa alcançar o outro. Monique falou aqui: compartilhe a palavra, compartilhe transformação, compartilhe o que Deus fez na sua vida. Tem pessoas lá fora que estão vivendo a vida que você vivia, que não sabe o que Deus pode fazer por ela. E ela precisa te ouvir. Ah, mas Ricardo, eu nunca fui do mundo, eu não sei. Não estou falando disso. A resposta que Deus te deu hoje de manhã pode transformar a vida de muitas pessoas. É a nossa vida diária que precisa ser compartilhada. É o nosso dia a dia. Aleluia. Mas Jesus diz que tem outra coisa na mesa. E aqui, no verso 21, ele diz: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus poderia muito bem ter falado para Judas: Judas, vai fazer o que você tem que fazer agora. Porque aqui nós vamos ler que Jesus diz que o traidor está na mesa, e os discípulos saem perguntando para o outro: quem será o traidor? Mestre, sou eu. Sou eu o traidor, mestre? E aí Judas diz: mestre, sou eu o traidor? E Jesus fala: você que está falando isso. Depois da ceia, Jesus diz para Judas: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Judas era o tesoureiro do grupo. Ele andava com a bolsa do dinheiro do grupo. Então os discípulos, a palavra diz que os discípulos pensaram que Judas ia sair para comprar alguma coisa. Ah, acabou o vinho, acabou o pão. Ah, precisa de... traz uma Coca-Cola, Judas. Eles pensaram que Judas ia sair para comprar, para pagar, para fazer alguma coisa da função que ele tinha. Mas Judas estava saindo para entregar o Senhor na mão daqueles que o queriam matar. E só Jesus sabia daquilo ali. Só Jesus tinha essa informação. E o que Jesus faz? Expulsa Judas? Não.
Judas é o primeiro a ser servido na mesa. A palavra vai falar que João inclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta: mestre, quem é o que vai te trair? Ele diz: aquele que eu entregar o primeiro pedaço de pão molhado. E Jesus molha o pedaço de pão e entrega na mão de Judas. Esse movimento que Jesus faz, esse ato que Jesus faz, é feito para a pessoa mais importante da mesa. Então, a pessoa que está sendo celebrada na mesa é que recebe o primeiro bocado de pão molhado. A pessoa que está sendo celebrada na mesa é a primeira a ser servida na mesa. E Jesus está celebrando quem? Um traidor. Jesus está celebrando aquele que vai o entregar para a sua maior dor, para aquilo a quem Jesus orou contra. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus está servindo o homem que o entregaria para este momento. Jesus tirou ele da mesa? Não. Me pergunte por quê. Porque nós somos os traidores. Porque Isaías vai falar que foram os nossos pecados e as nossas iniquidades que esmagaram Jesus na cruz. Judas foi só um instrumento para que essa palavra se cumprisse, porque senão seria um de nós naquela mesa. É por isso que nós não podemos tirar a cadeira do traidor da nossa mesa. Não. Ele é o que mais necessita da mesa. O traidor é o que mais precisa estar sentado na mesa, porque nós somos esse traidor. Todo mundo ali estava preocupado. Será que sou eu? Será que sou eu? Queridos, pensa comigo, em sã consciência. Se você não fez nada, você vai ficar preocupado por alguma coisa? Se quebrarem o vidro do meu carro e eu ficar aqui: gente, quem quebrou o vidro do meu carro está aqui. Se não foi você, você vai ficar: será que fui eu? Será que fui eu? Pastor, será que fui eu? Não vai. É só o culpado que tem culpa. É só o culpado que precisa se preocupar. E aí olha só, Judas, nós vemos aqui, Judas já tinha combinado de entregar Jesus para os sacerdotes. E aí ele ainda pergunta: sou eu? Se fosse eu na mesa, lembra do meme? Sou eu? Judas ainda tem a cara de pau de perguntar: será que tem mais traidores na mesa? Será que tem mais pessoas aqui que estão planejando a mesma coisa que eu? Jesus não tira o traidor da mesa. Lembre-se disso, queridos. Essa palavra transformou o meu entendimento nessa questão há mais de 10 anos atrás. Essa palavra surgiu de uma conversa com um amigo. E a gente lendo a palavra e orando, a gente falou: meu, por que o traidor estava à mesa? Por que Jesus não tira ele antes da ceia? Porque esse traidor é a gente. Isaías já disse antes: pelos nossos pecados e as nossas transgressões ele foi crucificado. Não existe santo na mesa. Santo é a mesa. Santo é o movimento que nos leva para a mesa. Não existe ninguém perfeito na mesa. Não procure perfeição na mesa. Não baixe a sua expectativa, queridos. Não é aqui que você vai encontrar pessoas perfeitas. Não é. Baixe sua expectativa. Não é no pastor que você vai encontrar alguém perfeito. Não é. Baixe sua expectativa. A mesa é lugar de pecadores, de pessoas que estão procurando redenção. A mesa é lugar de transformação. Eu entro de um jeito e saio de outro. Eu trago meu pão para cá e ele sai diferente. Eu trago meu cálice para cá e ele sai diferente. Porque a mesa é um lugar de renovo, de transformação. A comunhão com os santos é o lugar onde vai nos fazer crescer. É um lugar que vai nos edificar. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Não, mas eu estou todo culto aqui, pastor. Pastor, eu estou em toda reunião. Pastor, não é sobre isso que eu estou falando. Comunhão é tete a tete, é vida na vida. É um pelo outro.
É um nível a mais de amizade. Eu tenho uns amigos que eu gosto de estar com eles, de conversar, de compartilhar, de estar fazendo coisas juntos. Mas tem amigos que... Tem pessoas que eu sento, e eu já compartilhei isso com algumas pessoas aqui. Quantas mensagens eu construí, o pastor falava: Ricardo, prega domingo. E eu sentava na mesa 10 horas da noite com um amigo. E a gente se levantava 8 horas da manhã construindo a mensagem juntos. Quantas vezes em reuniões pastorais, a gente conversando, e da conversa saiu uma mensagem, saiu uma palavra. Porque é na mesa que o Senhor vai distribuir o pão. É na mesa que o Senhor vai distribuir o cálice. É na mesa que Ele vai identificar quem está traindo. E é na mesa que Ele vai transformar as nossas vidas e nos curar de tudo aquilo que nos traz aflição, dores, e nos levar para uma vida melhor na comunhão dos santos. O cálice fala de vida espiritual. Então nós temos a mesa da comunhão, onde somos todos iguais. Nós temos o pão, que representa como que nós tratamos a palavra de Deus, como que nós nos alimentamos, do que é que nós nos alimentamos. Nós temos o cálice, que comporta todos os nossos sentimentos, a nossa vida espiritual. Se eu estou bem, ele transborda. Se eu estou mal, ele precisa ser derramado. Precisa ser lançado no lugar certo. Eu não vou pegar um copo de ácido e jogar alguém, não. Isso é um crime. Eu preciso, aquilo que me faz mal, eu descarto. E eu vou me sentar na mesa para preencher com aquilo que me faz bem. Essa é a função do cálice. E o traidor somos nós, que nos sentamos à mesa, querendo entregar Jesus a todo momento. Quando Judas volta, Jesus já está orando com seus discípulos. E aí Judas tem uma estratégia, fala assim: aquele a quem eu cumprimentar com um beijo, este é ele, prendam. E aí quando Jesus vê Judas, Jesus diz: com um beijo você trairá o Filho do Homem, Judas? E Jesus beija ele. Jesus nem chama de Judas, Jesus fala: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus não é hipócrita, não é mentiroso. Jesus não mentiu quando chamou Judas de amigo. Então o traidor, muitas vezes, eu me lembro de estar na igreja evangélica e a gente malhar o Judas. Criança, a gente malhava o Judas, tacava madeira no Judas, fazia um boneco lá, a gente era criança mesmo. Eu era da salinha dos kids. E não sei por que faziam aquilo naquela igreja, mas a gente malhava o Judas lá na igreja. Muitas vezes nós queremos tirar o traidor da nossa presença, né? Não, o Senhor está nos ensinando que nós precisamos trazer ele para perto, trazer ele para a mesa. Lembra que eu falei lá do Salmo 23? Davi fala: preparas uma mesa para mim perante os meus inimigos. A mesa não é para separar, a mesa é para juntar. A mesa é um convite, a mesa diz: aqui está a sua restauração. Amém? Fique de pé, vamos orar.